Olá, eu sou a Lorena, eu sou médica ginecologista aqui na Clínica Case. Olá, eu sou a Gabriele, médica endocrinologista aqui na Clínica Case. E hoje a gente vai falar sobre a obesidade e linkar um pouco isso com a saúde feminina, mais especificamente sobre a gestação. Então, a obesidade é uma doença bastante complexa e multifatorial, né, Gabi? Exatamente, ela tem fatores genéticos, tem fatores hormonais, fatores ambientais, então a gente tem que entender que a obesidade ela é realmente uma doença e que envolve tanto essa parte física como também essa parte do ambiente. Perfeito. E como que ela pode influenciar na saúde feminina? De várias formas, então ela pode afetar a questão hormonal, o ciclo reprodutivo, ela também afeta a fertilidade, e aí é um ponto importante para várias mulheres. E a gente fala bastante sobre as canetas emagrecedoras, né? A gente já vai falar um pouquinho mais específico sobre isso, mas como esse tema acabou se tornando bastante popular, é muito interessante a gente acabar linkando isso, né? Inclusive na gestação, né? A obesidade é muito comum e tem se tornado cada vez mais frequente nas mulheres e muitas engravidam estando em obesidade. Conta um pouco pra gente quais os riscos relacionados tanto à mãe quanto ao bebê da obesidade. A obesidade afeta a mulher como um todo, não só a obesidade é um problema complexo como um diagnóstico durante a gestação, mas ela aumenta o risco de várias doenças durante a gestação, principalmente desordens hipertensivas e a diabetes gestacional. O que não é tão óbvio é que a obesidade pode estar linkada com desnutrição e isso levar à dificuldade de crescimento, inclusive do nenê, com restrição de crescimento, um bebê pequeno para a idade gestacional. Por isso que essa doença é tão complexa e difícil até às vezes de ser abordada, né? Porque a gente sabe que envolve muito a questão de autoestima para a mulher, muitas vezes a obesidade não vem de graça, né? Nem sempre é uma causa de um déficit hormonal dela ou de um metabolismo mais baixo, né? Que a gente fala de um jeito mais leigo, mas não deixa de ser verdade. Muitas vezes ela está ligada a um contexto difícil, de sobrecarga de trabalho, depressão, compulsão alimentar. Por isso que avaliar essas questões antes da gravidez acaba sendo muito mais saudável do que a gente fazer o tratamento já no estado gravídico, né? Exatamente. Durante a gestação, a gente não tem nenhuma medicação que seja segura. E tanto a obesidade quanto o ganho de peso significativo na gestação estão associados a riscos, né? Por exemplo, do diabetes gestacional. Por isso que é tão importante a reeducação alimentar acontecer antes da gravidez, para evitar problemas prévios à gestação, mas também complicações relacionadas à gestação em si. E agora a gente vai falar o que todo mundo quer saber, que é o uso das canetas emagrecedoras antes da gestação, num planejamento familiar, ou até o uso durante a gestação. Então as canetas estão em alta, né? Agora todo mundo ou está usando ou conhece alguém que está usando. E de fato são medicações muito boas, tanto para obesidade quanto para outras doenças como diabetes. Mas elas não são para todo mundo. Elas precisam de uma indicação médica, elas possuem contraindicação, elas possuem efeitos colaterais e por isso é tão importante um acompanhamento. Para mulheres que estão planejando engravidar, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque essas medicações, de fato, elas ajudam a perder peso, mas elas atuam nessa parte reprodutiva de duas formas. Elas aumentam a fertilidade, então sempre que a mulher perde peso, especialmente em condições como síndrome de ovário policístico, situações de aumento da resistência insulínica, a perda de peso aumenta a fertilidade. E também de outra forma, essas medicações, elas, por retardarem o esvaziamento do estômago, elas podem impactar na absorção de anticoncepcionais orais. Então, elas propiciam ainda mais uma gestação e se isso não for planejado, não for pensado, a paciente pode engravidar em uso das canetas. E a gente ainda não conhece os riscos dessas medicações na gestação. Então, a princípio, elas são contraindicadas na gestação até o momento e por isso é tão importante planejar e suspender essa medicação antes de engravidar, de preferência. Perfeito. O ideal, então, seria você, numa condição de obesidade, consultar com um endocrinologista para fazer esse tratamento adequado e planejar a longo prazo uma gestação. Exatamente. A gente está acostumado a falar, nós ginecologistas, de mais ou menos 3 a 6 meses antes de realmente parar anticoncepcionais para engravidar. Às vezes, numa condição de obesidade, isso tem que ser até mais precoce. Por ser uma doença tão complexa, às vezes o efeito das medicações ou da mudança do estilo de vida não é tão imediato, assim. Exatamente. 6 meses para um tratamento de uma doença complexa, às vezes não pode ser um tempo tão hábil assim, né? A gente precisaria de mais tempo. E quando a gente vai fazer o planejamento familiar, essas medicações, as canetas emagrecedoras, acabam demorando para sair do corpo. E como a gente ainda não tem estudos de segurança em gestantes, o ideal seria parar 1 a 2 meses antes de engravidar.
Exatamente. Isso vale para quem deseja engravidar e para quem não deseja, isso também é importante. Muito! Porque aí o ideal é associar um método anticoncepcional que seja mais eficaz e duradouro, né? Canetas emagrecedoras vão atuar principalmente na absorção dos anticoncepcionais. Então, anticoncepcionais injetáveis, como as injeções mensais ou trimestrais, o Implanon, que é um implante intradérmico, os DIUs hormonais ou não hormonais não vão ter interferência com as canetas emagrecedoras, mas as pílulas acabam não fazendo efeito mesmo. Então, é importante você saber qual tratamento você está usando, tanto da parte ginecológica como da parte endocrinológica também, para alinhar isso e planejar o que você realmente quer, que é ou engravidar ou, de fato, não engravidar. Gabi, então vamos resumir o que toda mulher em idade reprodutiva precisa saber sobre as canetas emagrecedoras e obesidade. Primeiro que elas são uma medicação, elas requerem um acompanhamento médico, elas aumentam a fertilidade, podem impactar na absorção de anticoncepcionais e elas são contraindicadas na gestação. Perfeito. A gente viu como a obesidade é um tema complexo e precisa de muita responsabilidade. Então deixa aqui nos comentários o que você tem de dúvida sobre as canetas emagrecedoras, manda para aquele familiar que está um pouco de dúvida sobre esse tema também. E lembrando que toda quinta-feira a gente tem o Café da Casa.